Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o quadrinho Heimat, de Nora Krug, autora alemã. O quadrinho tem um subtítulo que eu vou ler, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e história. Ele foi publicado aqui no Brasil pelo Quadrinhos da Companhia, mas ele é uma publicação original de 2018. A Nora Krug faz uma coisa muito interessante aqui nesse quadrinho. Ela é uma autora nascida em 77, ou seja, ela tem pouco mais de 40 anos. E ela vai aqui refletir um pouco sobre como é ser herdeira, né, ser as gerações seguintes ao regime nazista, né, que efeito que isso teve nela. A Nora vive nos Estados Unidos, então vamos dizer que ela vai ter um pouco daquela síndrome do expatriado, sabe, que é aquele olhar meio nostálgico para a terra natal e para os parentes, enfim, para o lugar de origem. E nesse sentido, o título tem muito a ver, porque Heimat tem exatamente esse significado de lugar de origem, de lugar de onde se veio, de lugar familiar. Eu vou ler aqui um fragmento onde ela define Heimat. Heimat, retirado da extensa enciclopédia alemã Brockhaus. Termo que define o conceito de uma paisagem ou localidade real, imaginária ou construída, a qual uma pessoa associa uma sensação imediata de familiaridade. Essa experiência é passada de geração em geração através da família e de outras instituições, ou por meio de ideologias políticas. Em seu uso comum, Heimat também se refere ao lugar, também entendido como cenário, em que uma pessoa nasceu, onde vivenciou as primeiras socializações que influenciam enormemente na formação da sua identidade, caráter, mentalidade e visões de mundo. Os nacionalsocialistas usavam esse termo para associar a um espaço de afastamento, em particular aqueles grupos que estavam procurando se identificar com um modelo simplista para sua orientação psicológica. Esse final da definição também é muito importante porque parte da investigação que a Nora vai fazer tem a ver com o regime nazista. Então, ela vai contando aqui para nós como é ser uma alemã, né? Como foi, por exemplo, ser uma adolescente alemã, né? Como foi ir com excursão da escola, visitar as ruínas, né? O que ficou dos campos de concentração. Ela fala sobre exercícios escolares em que eles tinham que ler discursos do Hitler e identificar ali falácias, discursos retóricos de propaganda nazista para que esse risco não aconteça mais. E ela vai falar de várias situações meio estranhas que ela passou quando em trânsito ou fazendo turismo, que as pessoas, ao saberem que ela era alemã, ou faziam piadas nazistas, piadas antissemitas, né? Ou seja, como os alemães ficaram durante muito tempo, ainda depois de muitos anos depois da guerra e muitas gerações, com esse estigma da cultura nazista. Ela vai contando pra gente, por exemplo, como existe uma tradição de desnazificação que passa por um processo mesmo de desnacionalização. Não sei se essa seria a melhor explicação, né? O melhor termo, na verdade. Mas é um processo de educar as pessoas para que elas não tenham mais orgulho nacional, para que esse nacionalismo seja refreado. Então existe assim muita contenção e muita reserva no uso da bandeira da Alemanha em comemorações nacionais. E ela vai falar uma coisa aqui que eu fiquei super impressionada, que é o fato de que durante aquela Copa em que o Brasil tomou a sova da Alemanha, que a gente perdeu de 7-1, os jogadores eram instruídos a não comemorar muito efusivamente, porque pegava mal. Então esse tipo de coisa, tá em evento e ficar meio com vergonha de balançar a bandeirinha da Alemanha. Criou-se uma educação pós-guerra na Alemanha, no sentido de refrear manifestações de orgulho nacional. O que não impede que um alemão, né, ou uma alemã, tenham uma ligação forte com o seu lugar. A Nora aqui, nesse sentido, vai falar que apesar de toda essa educação, ela tem ainda alguma relação com o lugar de origem. Então, parte desse livrinho, né, que na verdade é um livrão, e eu diria que ele tá mais para livro ilustrado do que para quadrinho, né, porque o que ela faz aqui é uma combinação de memórias com uma investigação, e ela faz essa investigação tanto com os familiares dela, quanto com bibliotecas, entrevistando pessoas que ela não necessariamente conhecia. Ela faz uma vasta pesquisa e ela organiza a forma do quadrinho quase que como um scrapbook, um arquivão pessoal, né, onde ela vai fazer, né, os desenhos, as ilustrações, mas tem vários facsímiles de cartas, facsímiles de documentos,
do passado, durante a guerra, no pós-guerra, fotografias de pessoas do passado, coisas dessa época que ela comprou desses mercados de pulga, né, que se relacionavam a essa época. Então, o quadrinho, ele tem muito essa cara, às vezes, de journal ou de scrapbook, tá vendo aqui? Como se fossem umas colagens, né? Então tem aqui uma flor seca, aqui tem um facsímile de uma carta, aqui tem um pedaço de cabelo, aqui tem um carimbo, né? Aqui também seria uma facsímile de carta, só que aqui em cima tá a tradução da carta. Então, só para vocês terem uma noção. Parte do que ela vai fazer aqui é olhar, investigar, né, essa relação dela com a terra natal. Eu acho que ela sente que com esse grande fato histórico, né, que acontece muitos anos antes dela nascer, isso vai gerando uma espécie de interdição às gerações seguintes, que é uma certa permissão para ter uma relação intensa com a Terra. Ela aqui vai mostrando que ela tem alguma ligação, ela tem muitas lembranças de coisas específicas da Alemanha, em especial da sua cidade, né, natal, que é Karlsruhe. Eu provavelmente estou pronunciando errado porque eu sei zero de alemão, mas enfim. Ela vai falar bastante de Karlsruhe e vai falar também da outra cidade, porque uma cidade era do pai e a outra da mãe. E a outra, se não me engano, era Kuchen, era alguma coisa assim, agora eu não vou lembrar. Mas ela vai falar basicamente desses dois lugares, né? E assim, por mais que eu mesma não seja a pessoa mais fã dessa ideia de nacionalismo, e eu acho isso, às vezes, realmente muito arbitrário, forçado, aleatório, eu entendo a ligação que a pessoa tenha com uma certa região, né? A gente aqui no Brasil tem um país muito grande, as regiões são várias, elas são muito diferentes, têm características muito diferentes, mas eu entendo, né? Eu consigo entender e me identifico com essa relação que você tem com aquele lugar onde você cresce, né? Então, e esse lugar, ele tem suas características próprias, suas tradições próprias, né? Seus alimentos próprios, características climáticas próprias, e a gente tem aquela ligação ali com esses elementos, né? Eles vão fazendo ali parte do nosso desenvolvimento. E eu acho que é um pouco isso que ela tá falando, mas ela fala também desse próprio constrangimento, né? E ela vai falar bastante de uma culpa herdada. Então, todas as gerações seguintes da Segunda Guerra, a Alemanha, elas se desenvolvem com esse sentimento de culpa em relação ao que foi feito. A Nora casou com um judeu. Então, ela tem uma dor pessoal muito grande de saber que o país dela fez aquilo com o povo judeu. É uma culpa que ela não consegue abandonar. E a gente pensa que isso é muito pesado. Tem um momento no livro que eu acho pesadíssimo, em que ela fala que ela, fazendo pesquisas, ela descobre que vários alemães foram mortos porque eles fizeram parte da resistência, eles não concordavam com o regime nazista, e que ela sente uma dor de que os parentes dela não estejam entre os mortos. Isso é muito pesado, né? Porque, de certo modo, assim, ela identifica que o nazismo foi uma coisa muito errada, foi um morticínio, um delírio, sei lá o quê, uma atrocidade. E ela pensa na família dela, né? Por que a minha família não lutou e, sei lá, não morreu como resistência? Isso é muito pesado. E se vocês pararem para pensar, ela só está viva porque a família dela não se opôs radicalmente ao nazismo. E aí ela vai tentar investigar que relações foram essas que a família dela teve com o nazismo. Vai investigar muito sobre a vida de avós, né, no masculino, aí os avós, porque eram as pessoas que lutavam, né, podiam meio que ter cargos oficiais no partido. Acho que mulheres podiam também, mas ela foca nos avós. E num tio que ela sabe que lutou na guerra. Então ela vai tentar entender mais ou menos qual foi a relação desses homens com o partido nazista, se eles eram realmente aderentes à ideologia nazista. Ela vai fazer essa pesquisa, não vou dizer o que ela conclui para quem quiser ler, acabar descobrindo. Mas ela chega nessa conclusão de que ela só tá viva porque a família dela não se opôs radicalmente ao nazismo, né? Então se ajustou ali, mais ou menos, ao esquema das coisas. E por isso o pai dela pôde nascer, ela pôde nascer, porque o pai dela também já nasce depois da guerra, né? Então, assim, o pai dela já é de uma geração, né, seguinte, ele também não estava vivo na época do regime nazista. E aí eu fiquei pensando que essa investigação que ela faz, ela tem muito de... Ela tem um certo quê de coragem, né? Porque é essa coisa de não viver no escuro em relação à própria história e de encarar verdades talvez muito difíceis, né? Então encarar que talvez ela seja aí descendente de pessoas que acreditavam nesse regime horroroso e que talvez colaboraram com ele. E aí a gente vai vendo também que existe essa espécie de trauma, né? Um trauma difícil de superar, que é saber
que o que seria identificado como seu povo está ligado a uma violência muito grande. Eu fiquei muito refletindo sobre isso, como essas violências muito, muito grandes e muito massificadas, elas não traumatizam só aquele que é oprimido, né, a vítima. Parece que ela tem um efeito nos outros também. É claro que eu sei, né, que ela é de gerações seguintes, mas a mácula que isso deixa no povo, né, isso ficou uma mácula no povo na época e vai ficar uma mácula em todos os que vierem depois, né, é algo muito pesado. Eu sei que tem ressurgido, né, grupos que se identificam com o nazismo, neonazistas, que tem havido uma tentativa de trazer essa conversa de volta e reacender esses movimentos. Mas eu acho que durante muitos anos houve esse efeito em várias pessoas, acho que continua havendo, visto que ela tem 40 anos e esse livro é de 2018, de pessoas que ainda são muito marcadas por esse trauma de, na verdade, estarem do lado dos algozes. E aí o quadrinho é muito interessante também para quem tem interesse na cultura alemã, porque parte desse olhar para trás, olhar para o lugar de origem, olhar para a família, é entender um pouco esses elementos tipicamente alemães que marcaram a vida dela. Em vários momentos ela vai falar de coisas muito típicas alemãs, como, por exemplo, um sabão que é muito conhecido lá e que as pessoas usam para alvejar as coisas, o pão preto, né, que é uma comida muito típica. Ela vai falar de uma cola, então ela vai falar de coisas, de uma pasta, né, uma marca de uma pasta de arquivo. Ela vai falando de várias coisas que são tipicamente alemães e que as pessoas gostam muito de usar e que ficam muito conhecidas. Ela vai falando um pouco também da relação com a natureza, com a floresta, né? A relação que os alemães têm com a natureza e com a floresta. E aí ela vai pegando, assim, do ponto de vista imagético, da simbologia, tem uma parte que eu gosto muito que é a dessas imagens de natureza com alguém virado de costas, que é um pouco o que ela desenvolve aqui na capa, né? Nessa capa ela tá reproduzindo aquela pintura famosa. E a partir dessa pintura, eu não sei se eu não anotei aqui qual é a pintura, tá, gente? Mas ela vai pegar, tá vendo? Várias fotos de pessoas nesse mesmo esquema. É algum tipo de natureza, né? Seja penhasco, lago, bosque, com alguém virado de costas. E eu acho que ela fala de uma espécie de criação de tradição mesmo a partir dessa pintura, que, se eu não me engano, é uma pintura romântica, né, do romantismo, que é essa pintura aqui, muito conhecida. Eu acho a arte dela muito interessante, assim, é bem peculiar o traço, o modo como ela faz o rosto das pessoas, eu acho visualmente deslumbrante, até por essa coisa que eu falei que ela desenvolve do scrapbook, mas ela faz uma coisa, vários momentos aqui, que em vários momentos me irritou, mas depois eu acho que eu entendi um pouco o porquê dela fazer, né? Ela cria uma dificuldade para ler o texto. Eu separei algumas páginas para mostrar. Ela divide o texto com uma foto, né? Então você tem aqui uma foto e aí você tem que pular daqui para cá, né? E aí isso vai criando uma dificuldade de leitura. E eu fiquei me perguntando se isso não é uma tentativa de emular em nós a dificuldade que ela passou ao ir descobrindo as coisas sobre a família dela, né? Como cada descoberta também era muito difícil. Uma outra coisa que eu acho que ela faz, por exemplo, é explorar esse baixo relevo. Então ela faz um texto que não fica muito destacado, é um baixo, na verdade, contraste, não é baixo relevo, baixo contraste. Da fonte, a cor da fonte com o fundo da página, né? E aí vai ficando difícil de ler. E eu acho que essa dificuldade é um recurso mesmo pra gente sentir um pouco durante a leitura a dificuldade que foi pra ela ir descobrindo as coisas, né? A tensão, a ansiedade, o medo e como as coisas, né? Em vários momentos ela fala que quando ela descobre determinada coisa, ela segura a respiração, ela não consegue respirar direito. Eu também separei uma outra parte que tem um grande formulário aqui de cadastro. Se eu não me engano, esse formulário ele já é do pós-guerra e o avô dela teve que preencher para provar se ele fazia parte ou não de organizações nazistas, tá? E aí você vê que é um grande documentão aqui, aqui são vários nomes de organizações,
alemães, né? Tem vários partidos aqui, desde nazistas até comunistas, cristãos, protestantes, enfim, várias organizações trabalhistas diferentes, e ele vai dizendo de quais ele fez parte, né? Ele vai dizendo ali com sim ou não. Eu fiquei muito impressionada com esse quadrinho. Eu acho que eu nunca tinha parado para refletir no efeito que o nazismo teve nas gerações seguintes, né? Como as pessoas seriam educadas depois disso. E achei muito interessante saber como é que foi, né? Todo esse movimento de refreamento de um sentimento nacionalista e como as pessoas lidam com isso ainda hoje, né? Culturalmente, como o resto do mundo parece lidar com alemães ainda hoje. E acho interessante esse movimento que ela faz, né? Porque talvez seja mais fácil, e ela até fala isso sobre a própria família, não tocar no assunto, né? Evitar o assunto, até por medo do que você vai descobrir, e ela não, ela procura encarar. Eu acho que ela reconhece duas coisas aqui muito, muito importantes, demanda muita coragem, né? A primeira delas é a de que ela tem, sim, uma certa ligação com aquele lugar, uma certa saudade, e certas coisas alemãs fazem parte dela, a despeito de a Alemanha estar associada a algo tão ruim, tão negativo. E a outra é encarar a herança familiar dela, né? Então olhar e entender quem realmente foram as pessoas, na medida do que ela conseguiu descobrir, né? Obviamente ela não conseguiu descobrir tudo que ela queria, mas ela procura descobrir o máximo possível. Assim, eu fiquei muito impressionada com esse quadrinho. Mas é isso, eu diria para quem se interessar pelo quadrinho que ele tem uma vibe talvez mais de livro ilustrado, né? Ele tem bastante texto e ele não é exatamente uma historinha contada de modo serial, ela tem uma divisão mais episódica, né? Ela vai falar de determinados momentos em que ela estava em um determinado lugar, determinada pesquisa específica que ela estava fazendo, né? Ela vai fazer pesquisa em lugares diferentes, ela vai entrevistar pessoas diferentes, tem fases dessa pesquisa, uma parte na Alemanha, outra parte nos Estados Unidos. Então eu achei muitíssimo interessante, acho que aprendi muito, e acho que até pelo fato mesmo de a gente estar vendo o reaparecimento dessas ideologias, que na verdade acho que nunca sumiram de todo, mas estão talvez ficando um pouco mais fortes e reaparecendo com um pouco mais de coragem também. Eu acho que é uma leitura interessante pra gente, pra quem, né, obviamente não compactua com esse tipo de coisa, se preparar e, enfim, se conscientizar, né, do efeito que esse tipo de coisa tem, do modo como ela se desenvolve, né? Claramente aqui existe essa consciência que ela vai tendo de como muitos alemães não tinham muita ideia de para onde o negócio estava indo, né, da gravidade que a coisa ia se tornar, como muitos alemães de fato só descobriram que judeus estavam sendo exterminados em campos de concentração depois. E isso é um pouco disputado, né, tem até aqui no próprio livro mesmo, tem pessoas que comentam que sabiam sim e outras que não sabiam. Eu acredito que tenha havido de todo o tipo, mas acho que é importante que a gente não esqueça e que a gente sempre tenha em mente que esse tipo de coisa pode acontecer. Então, eu gostei muito, muito mesmo de conhecer esse quadrinho. É isso, me digam aí se vocês já tinham ouvido falar nele, se vocês gostaram, se vocês já leram alguma coisa desse tipo e recomendam. E muito obrigada a todos que estão sempre por aqui me acompanhando e, claro, a todos os que me apoiam aqui e me ajudam a realizar esse trabalho. Um beijo grande em todos, até a próxima. Tchau!